Boa noite. Hoje temos outra notícia especial. Na semana passada, entrevistamos Índio da Costa, candidato a vice de José Serra, do PSDB, e Guilherme Leal, candidato a vice de Marina Silva, do PV. Hoje eu vou entrevistar outros dois candidatos à vice-presidência da República. Michel Temer, que é candidato a vice de Dilma Rousseff, do PT, e Hamilton Assis, que é candidato a vice de Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. Boa noite, deputado. Obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Boa noite, Kennedy. Mais uma vez agradeço a gentileza de você nos convidar para vir falar com os eleitores brasileiros. Né? O senhor é um recordista aqui no É Notícia, que é a terceira vez que vem ao programa e agora vem na condição de candidato a vice-presidente. Nós temos aquele bloco pessoal, que como nós já fizemos, eu vou fazer um bem curtinho hoje com o senhor. Quantos mandatos de deputado federal o senhor já exerceu? Eu tenho 6 mandatos de deputado federal, que a primeira eleição minha foi na Assembleia Nacional Constituinte, portanto, na eleição de 86. E daí eu vim regularmente tendo novos mandatos de deputado federal. A primeira vez até fui suplente, mas logo depois assumi, no primeiro mês da Constituinte, e cumpri a Constituinte o mandato. De 88, não é isso? Foi Constituinte de 88, 87, 88. Né? Aí cumpri o mandato inteiro e desde então acabei ficando. Aliás, quando eu fui para lá, eu achei que eu iria apenas para a Constituinte. Terminada a minha missão na Assembleia Constituinte, eu não voltaria ao Congresso. Mas é curioso, aquilo... Pegou gosto. Pegou gosto, fui fazendo, acontecendo. E fiz toda a carreira no Poder Legislativo. Né? É a terceira vez que foi presidente da Câmara? Terceira vez. Fui presidente em 97, 98, 99, 2000 e agora nesse período. Por que o senhor decidiu ser candidato a vice-presidente da Dilma Rousseff? Olha, Kennedy, foram circunstâncias de natureza política. Primeiro, você sabe que tendo sido 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, você, quando vai concorrer a deputado federal novamente, você acaba concorrendo com os próprios colegas que ajudaram você a se eleger presidente da Câmara. Primeiro ponto. Segundo ponto é que o PMDB fez um acordo logo no mês de outubro do ano passado com o PT e com todo o corpo eleitoral que ia assessorar a candidatura da candidata Dilma Rousseff. E, em face desse acordo, o PMDB entendeu que deveria indicar um nome. No caso, a escolha recaiu sobre o meu nome. Aliás, quando nós fizemos o acordo com o PT, a candidata Dilma tinha um índice bem menos elevado. Né? Depois desse acordo, nós todos trabalhamos juntos e a candidata Dilma teve esta ascensão extraordinária, fruto das suas condições pessoais, da sua habilidade política. Lá em Brasília havia aquela história de que o Lula e a Dilma preferiam um outro nome do PMDB, queriam colocar o Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, como vice. Mas que aí o PMDB reagiu e entendeu que o nome que unia o PMDB era o nome do senhor. Houve alguma tensão, deputado, nesse processo para o senhor virar vice da Dilma? O senhor sentiu alguma resistência? Olha, nenhuma, viu, Kennedy? Você sabe que o presidente Lula sempre me tratou com uma deferência extraordinária, fosse como presidente nacional do PMDB, fosse depois como presidente da Câmara. O Henrique Meirelles, você sabe que está habilitado a ocupar qualquer cargo no país. Agora, ele entrou no PMDB, a sua intenção inicial era ir ou para o governo de Goiás ou para a senatoria em Goiás. Depois desistiu dessas fórmulas e resolveu, acho que para o bem da economia brasileira, resolveu manter-se no Banco Central. Nunca houve nenhuma tensão, nem com o presidente Lula, nem com a candidata Dilma. Em momento algum houve qualquer espécie de, digamos assim, nós estamos fazendo restrição ao seu nome. Nunca ao contrário. O que era fruto das nossas conversas é que eles queriam alguém do PMDB e, no particular, recebiam com muito agrado o meu nome. Deputado, nós estamos aí há uma semana da eleição. No próximo domingo, né, o eleitor vai comparecer às urnas. As pesquisas indicam que há uma forte possibilidade de a candidata do PT, Dilma Rousseff, vencer no primeiro turno. Mas apareceram ali nas pesquisas um certo impacto desse caso do suposto tráfico de influência na Casa Civil. O senhor acha que a eleição acaba no próximo domingo, em primeiro turno, ou nós vamos ter um segundo turno presidencial? Digamos, se você perguntar se você espera que termine no primeiro turno, eu digo que espero. Até porque a campanha, naturalmente, é muito desgastante, embora muito agradável. Então, eu espero que termine no primeiro turno. Agora, não quero antecipar nenhuma decisão de natureza eleitoral. Eu acho que nós temos que trabalhar até o dia 3, ter consciência de que a eleição se resolve, é no dia da eleição. Então, o dia 3 é que vai determinar se nós temos segundo turno ou não temos segundo turno. Acho que as pesquisas estão muito favoráveis, há um reconhecimento público pela candidatura da Dilma, pela nossa aliança, e acho que esse reconhecimento público à candidatura da Dilma, à nossa aliança e ao governo Lula, você sabe que a nossa pregação é seguir mudando o país, portanto, no mesmo caminho traçado pelo governo do presidente Lula,
eu tenho a impressão que o povo brasileiro está muito satisfeito e, por isso, eu creio que, na sua grande maioria, elegerá a Dilma presidente da República. Na última semana, aí, nos últimos dias, a campanha do José Serra, candidato do PSTB, subiu muito o tom, se tornou mais agressiva em relação a Dilma. Qual que é a estratégia do PT e do PMDB para essa reta final? Vai revidar, vai dar o troco na mesma moeda, vai atacar duramente ou vai ignorar os ataques que vem sofrendo da candidatura do PSTB? Eu acho que o melhor, Kennedy, é ignorar essa agressividade. Realmente, essa agressividade está muito marcante. O eleitorado está percebendo um jogo muito pesado contra a candidatura Dilma, contra a nossa aliança. Mas eu acho que o melhor para nós, e eu tenho dito reiteradamente isto que agora afirmo, o melhor é nós ignorarmos essa agressividade. É melhor continuar como a Dilma está fazendo no seu programa, no nosso programa eleitoral. Ela vai à televisão e diz quais são os planos para o futuro, despreocupada inteiramente com a agressividade, que de alguma maneira é natural. Quando alguém está em segundo ou terceiro lugar, é natural que se tentem meios de, digamos, puxar para baixo quem está em primeiro lugar. Deputado, são frequentes em Brasília casos de parentes de autoridades do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, que fazem lobby, tráfico de influência. O Congresso Nacional analisa, faz anos, um projeto para regulamentar o lobby. O senhor mesmo já disse que acha que deveria haver uma regulamentação. Por que o Congresso não aprova esse projeto? Olha, você sabe que eu tentei muito nesta legislatura aprovar os projetos. São 2 projetos que lá existem referentemente ao lobby, né? Mas eu não consegui uma concordância de todas as lideranças para a aprovação do projeto que regulamenta o lobby formalmente. Porque você sabe que informalmente já há uma regulamentação do lobby. Por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, quando alguém comparece em nome da Federação das Indústrias, ou da Associação Comercial, ou de um sindicato de trabalhadores, há um credenciamento para que essa pessoa possa agir internamente na Câmara dos Deputados. Então eu digo, informalmente existe uma regulamentação do lobby. O que não existe ainda é a forma dessa regulamentação. Como é que ela deveria ser? Eu acho que ela deve, primeiro, revelar a transparência daqueles que militam em favor de uma ou outra categoria. Seja a categoria profissional, patronal, seja a categoria de um setor de interesses da nacionalidade brasileira, uma coisa absolutamente transparente. Lobby é uma expressão que significa corredor, né? Ou seja, o sujeito vai lá trabalhar no corredor do Congresso Nacional, dos gabinetes. Ao pé do ouvido. Ao pé do ouvido, mas com toda a transparência, dizendo aberta e publicamente, olha, eu defendo os interesses tais e quais, né? Eu acho que, basicamente, o que deve haver é isto. E esta regulamentação, você veja que não é tão difícil. Tirar da clandestinidade essas conversas, né? Isso. E hoje já há, de alguma maneira, uma regulamentação de natureza informal. Ninguém vai lá entrando nos corredores para trabalhar nesse ou naquele setor sem que esteja devidamente credenciado pela Câmara dos Deputados. Essa voz rouca aí já é consequência da campanha, muito discurso de campanha? O final de campanha, né? Vai perder um pouco a energia ali, é duro, né? Perde energia e fica uma voz mais rouquenha, né? Deputado, no caso da ex-ministra Erenice Guerra, o presidente Lula disse que ela perdeu a chance de ser uma grande funcionária pública. O senhor acha que a Erenice errou? Qual é a sua opinião sobre esse caso? Eu acho o seguinte, que se esses fatos forem comprovados, evidentemente que eu sou obrigado a dizer que errou. Mas você sabe que eu sou um legalista, né, Kennedy? Então, eu trabalho muito com as seguintes hipóteses. Quando você tem uma acusação, segue-se a acusação, um indiciamento administrativo, judicial, segue-se todo um conjunto probatório e, ao final, é que você tem um julgamento condenando ou absolvendo. O que eu tenho proposto, proponho, insisto, precisamente pautado pelo princípio da mais absoluta legalidade, é que se há acusação, se apure, mas que não se converta a acusação em julgamento. Muitas vezes, a simples acusação já se transforma num julgamento definitivo. E no caso da Erenice, da ex-ministra Erenice, isso não pode ocorrer. Que é o outro lado da moeda, né? O risco claro. do fuzilamento político. Ou seja, é muito importante denunciar, claro, a imprensa livre fazer o seu trabalho, claro. mas as pessoas têm direito de se defender, né? Não tenho a menor dúvida. Aliás, a imprensa faz bem o seu trabalho. Eu não tenho objeção nenhuma. Às vezes há uma ou outra demasia, mas eu tenho dito sempre, com muita frequência, que a Constituição ela estabelece um mecanismo, né, de responsabilização. Primeiro, ela assegura a liberdade mais ampla de expressão, liberdade de imprensa, de comunicação, de manifestação, mas, de outro lado, você sabe que a Constituição estabelece o direito à resposta, estabelece a possibilidade de indenização
por danos morais ou materiais, de modo que há um mecanismo constitucionalmente fixado que já é extremamente útil para o chamado princípio republicano e o princípio democrático. Notei aí que tem uma certa discordância entre o senhor e o presidente Lula, porque o presidente Lula, nos últimos tempos, andou criticando muito a imprensa, dizendo que alguns veículos agem como se fossem partidos políticos e não têm coragem de assumir o que, no entender dele, seria uma opção pelo candidato do PSDB, José Serra. O senhor concorda com essa análise do presidente ou discorda? Você sabe que não há divergência, pelo seguinte, o presidente Lula disse exatamente isso que você registrou. Ele diz, olha, muitas vezes, setores, não disse que a imprensa é genericamente considerada, mas disse um outro setor da imprensa age como se fosse um partido político, não é? E ao agir como partido político, acaba fazendo um papel que, na verdade, é da oposição. Então, o senhor concorda com não é da imprensa, não é? Não, veja bem, eu não concordo com a ideia que se dissemina de que o presidente Lula é contra a liberdade de imprensa. Sim. Nem ele, nem a Dilma se colocam contra a liberdade de imprensa. O que há, naturalmente, é quando há uma exacerbação da notícia, ou seja, não apenas a publicação do fato, mas há uma apreciação crítica sobre a divulgação do fato. Ele diz, isto é uma matéria típica da oposição, não é matéria de Mas o senhor chegaria, desculpe interrompê-lo, o senhor chegaria a dizer que alguns veículos se comportam como partidos? Olha, eu acho que você sabe que quando chega no final da campanha, você sabe, o Kennedy, as pessoas, todos os seres humanos, são o que são seres humanos, com suas tendências naturalmente. Muitas e muitas vezes, eu acho que um ou outro setor, ela resvala para uma preferência, que ao invés de ficar apenas, digamos assim, no editorial, que o editorial é a opinião do jornal, ela se estende, a opinião do editorial, se estende para a apreciação do fato que está noticiado. E como eu sou um legalista, você veja a mesma afirmação que eu fiz antes, eu faço agora. Como eu sou um legalista, um homem preso ao que diz a Constituição, eu digo, quando há uma acusação, minha gente, vamos esperar para ver se essa acusação se consolida. Você verá que essas acusações que agora vieram à luz, logo depois da eleição, elas desaparecerão do cenário. Ou seja, elas estão presas ao fenômeno eleitoral. Deputado, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Michel Temer, vice na chapa de Dilma Rousseff.